Graça e paz, que bom estar com vocês e podermos juntos adorar o Senhor, cantarmos louvores ao nosso Deus e rememorarmos mais uma vez esse grande momento da fé cristã que foi a morte de Jesus, sua ressurreição. A Páscoa é o centro da fé cristã. A Páscoa cristã, como nós já sabemos, não é como a Páscoa judaica. Nós chegamos no ápice da revelação de Deus e no que ele fez por meio de seu Filho Jesus. Hoje eu fui encarregado de falar sobre a morte de Cristo, a sua crucificação, e eu vou falar disso, mas eu vou dar uma curva para algo que está posto antes mesmo desse grande evento da morte e da crucificação de Jesus. Nós vamos meditar hoje sobre o amor de Deus. Esse é um tema desafiador no nosso tempo, porque nós vivemos em um período em que a concepção de amor ela é tão abrangente e tão generalista que os cristãos acabam, inclusive, incluindo Deus nessas generalizações a respeito de amor. Quando nós falamos de amor no nosso tempo, nós falamos várias coisas, né? Nós achamos que amor é a tarde do abraço, né? Ou é distribuir balões com corações no Parque da Jaqueira, coisas dessa natureza. Achamos que amor é, de fato, nós sermos mais tolerantes com o outro e mais empáticos, né? Essa palavra empatia está na moda no nosso tempo. Então, quanto mais empático você for, mais amoroso você é, não é? No nosso contexto evangélico, também temos essa tendência, essa queda de acharmos que amor é igual a carinho, né? Então, a gente gosta de chamar o outro de meu amado, minha amada, bença, né? Bença, minha bença. Mas nós precisamos observar atentamente o que é que a Escritura diz sobre amor e o que é que nós devemos fazer para pensarmos sobre isso. Devemos pensar a partir daquele que a Bíblia diz que é a fonte de todo o amor, né? João diz que Deus é amor. E quando nós pensamos nisso, somos muito desafiados pelas Escrituras, porque esse amor de Deus é um amor que demonstra seu desejo e sua vontade. Eu vou explicar um pouco sobre isso e sobre a diferença que há entre desejo e vontade. Na nossa época, nós confundimos isso e tornamos isso sinônimos, né? Mas em termos bíblicos, em termos filosóficos, em termos teológicos, desejo e vontade são coisas muito diferentes. E nós precisamos entender isso em Deus, no ser de Deus. Precisamos conhecer mais o nosso Salvador, o nosso Redentor. É comum em nossa época, por exemplo, ouvirmos inclusive canções que dizem que nós queremos tocar o coração de Deus, queremos conhecer o coração de Deus, queremos perscrutar o coração de Deus, ou que queremos um coração igual ao de Deus. Nossa época é marcada também por essas canções, né? Os mais antigos vão lembrar de algumas canções, né? Os que viveram na era Diante do Trono, por exemplo, não tá gravando não, né? Então posso falar, tá gravando. Então, os que viveram na era Diante do Trono vão lembrar de algumas dessas músicas. E abro um parênteses aqui, muitas músicas do Diante do Trono são muito boas, tá? E bíblicas, né? Mas aquela época também foi a época do quero me apaixonar, né? Apaixonado por ti, em que a adoração virou algo puramente emocional. E nós gostamos disso porque nós somos latino-americanos, né? Então nós gostamos de falar tocando, nós gostamos de abraçar, a gente se encontra e abraça, a gente se encontra e beija, a gente se encontra e cumprimenta, né? E isso é muito comum para nós, por isso que quando nós vamos para outros lugares, outros países, nós achamos muito esquisito quando não somos calorosamente recebidos. Porque além de sermos latino-americanos, nós vivemos no país do Nordeste do Brasil. Então, nós somos ainda mais receptivos, hospitaleiros e calorosos. Então, essa questão emotiva está muito presente em nós. E nós podemos errar na nossa compreensão acerca do amor de Deus por causa da nossa experiência cultural. Aí nós começamos a descer os degraus do erro quando nós começamos a interpretar as escrituras através de convenções culturais. Na verdade, isso já é um movimento filosófico,
que é um tipo de interpretação cultural das Escrituras, né? Então, precisamos ter cuidado com isso, mas eu vou ponderar algumas coisas aqui com vocês nessa noite. Eu queria convidá-los a abrirmos a Escritura no livro de Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 5 ao 11, mas eu vou fazer uma recapitulação do versículo 1 ao 4. Mas nós vamos inicialmente lermos juntos do versículo 5 até o versículo de número 11. O texto bíblico vai nos dizer assim, irmãos: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Esse grande texto de Paulo está em um grande bloco em que Paulo vai tratar a respeito da doutrina da justificação pela fé, que está no capítulo 4 e está no capítulo 5 de Romanos. A partir do capítulo 6, Paulo vai tratar profundamente sobre a doutrina do pecado e para um público muito seleto, e que é preciso entender esse público para quem ele estava se dirigindo nessa epístola. A igreja de Roma era uma igreja amadurecida, era uma igreja que tinha uma compreensão do evangelho profunda. Paulo vai falar disso lá no capítulo 15 e no capítulo 16. No entanto, ela experimentava algumas tensões por causa da sua estrutura híbrida. Haviam judeus e gentios na igreja de Roma. E haviam certos conflitos na compreensão de alguns pontos do evangelho naquela igreja. Algo natural para uma igreja que era, podemos dizer assim, multicultural. Pelo menos nós tínhamos ali a representação de povos diferentes. Por exemplo, lá na frente, quando Paulo vai falar a respeito dos fracos e dos fortes, o grande problema era a carne que estava sendo comida pelos gentios e o vinho que estava sendo bebido pelos gentios. Os judeus estavam ofendidos com aquilo. Naquela época, esse tipo de alimento era consumido em praça pública. Você passava, vocês já frequentaram muitos mercados em Recife, mercado na Madalena, mercado de Casa Amarela, então vocês vão se lembrar daquelas barraquinhas com um balcãozinho assim, que o camarada se senta lá e come. Ele pede o pão com ovo, com queijo, pede uma xícara de café com leite e come. Era mais ou menos assim, só não tinha um banquinho. Então o que é que acontecia? Os judeus passavam e viam os irmãos gentios comendo aquela carne suculenta de porco. E eles estavam se deleitando naquela carne bem assadinha, sabe aquela no ponto assim? E eles estavam lá partindo, e quando o judeu passava, que olhava para aquilo, dizia: misericórdia, isso não tem condição. Porque esta carne é proibida no Antigo Testamento. E Paulo começa a dar muitas instruções a respeito disso aos judeus e aos gentios. E Paulo diz que os fracos eram os mais religiosos, os judeus. Os fracos eram os mais religiosos. E que os fortes, que eram gentios, que já entenderam que o evangelho toma uma proporção muito grande e que aquelas leis cerimoniais do Antigo Testamento haviam sido cumpridas e agora tudo estava santificado em Cristo. Afinal, Pedro viu o lençol descendo com os animais nas pontas e Deus dizendo: mate, coma. E aquele judeu, Pedro, se escandalizou com aquilo porque ele era um judeu. Senhor, como é que eu vou comer essa coisa imunda?
Então a palavra de Deus para Pedro é: não torne imundo o que eu santifiquei. Então a igreja de Roma enfrentava várias questões tensas a respeito de judeus e gentios. Os judeus alegavam que a eles pertenciam os oráculos de Deus, a revelação de Deus, a vontade de Deus, e que os gentios eram pagãos. Os gentios se vangloriavam de ter sido alvo da graça de Deus em Cristo e desprezavam os judeus de alguma forma. Então a igreja de Roma, apesar de ser amadurecida na compreensão do evangelho em muitos pontos, ela tinha uma dificuldade muito grande de entender que o que a Escritura dizia, ou que os apóstolos pregavam sobre o Evangelho, não era apenas uma coisa para a mente, era algo para a vida. O argumento de Paulo é muito interessante em Romanos, porque nós temos aqui um Everest teológico, irmãos. Demora para que a gente suba, e a gente vai subindo, e a altitude vai fazendo com que a gente vá perdendo o fôlego em Romanos. Mas a gente vai compreendendo o que é que Paulo está fazendo, e ao chegar no capítulo 14, 15, 16, nós vamos perceber que Paulo fez todo aquele tratado sobre pecado, eleição, santificação, para ensinar a igreja de Roma, no final das contas, que vidas transformadas pelo Evangelho aprofundam suas relações umas com as outras. Vidas verdadeiramente tocadas e mudadas pelo Evangelho da graça de Deus são vidas que forjam uma comunhão mais profunda, mesmo com as diferenças. O amor que une em meio às diferenças. Esse é o grande argumento de Romanos. Mas aqui Paulo vai nos ensinar a respeito do amor de Deus. E Paulo faz isso exatamente para forjar na igreja de Roma a ideia de que o amor de Deus é a base e é o vetor, é a seta que aponta para como nós devemos viver. Mas vamos aprofundar aqui um pouco mais. Veja que do verso 1 ao verso 4, o apóstolo Paulo está falando sobre a justificação pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, verso 1, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, a partir do verso 5, Paulo vai tratar do amor de Deus a partir da perspectiva da esperança. Isso é muito importante considerar, porque a teologia da esperança em Paulo é fundamental nas suas epístolas. Quando Paulo está falando de esperança, por exemplo, aos Tessalonicenses, ou aos Colossenses, ou aos Filipenses, ou aos Coríntios, Paulo sempre anexa a esperança com um amor abnegado e conhecimento do Evangelho. Paulo sempre ensina que cristãos que amadurecem na perspectiva da esperança, a questão de esperança que é escatológica, é aquela perspectiva restaurada totalmente, é aquela restauração completa. Quando um cristão tem essa perspectiva de esperança, isso muda a sua perspectiva do presente. Quanto mais profunda for a nossa visão sobre a esperança futura, mais isso modelará as nossas relações no presente. Porque se lá nós tivermos e vamos ter o que a Bíblia diz de uma vida em comunhão profunda, onde o pecado não estará presente, onde o amor será abundante, onde nós estaremos na presença de Deus e aprendendo sempre mais acerca de Deus. Se for assim, então nós devemos aprender isso aqui. Quando falamos de aprender mais acerca de Deus na eternidade, é algo ainda que muitos evangélicos estão confusos acerca disso. Há no imaginário evangélico algumas coisas bem esquisitas. Então, por exemplo, muitos evangélicos acham que quando chegarem na glória, quando chegarem lá, eles vão saber de tudo. Não pode acontecer isso. Senão nós seremos Deus. Nós nunca seremos oniscientes. Nós saberemos muito mais. Nós teremos uma abertura para o aprendizado muito maior. Mas nós não seremos oniscientes. Não saberemos de absolutamente tudo. Sabe por quê? Por um motivo muito simples. Deus é infinito. E é o único infinito. Nós não seremos infinitos. Seremos glorificados, mas não infinitos.
Teremos várias características que nós não temos nessa vida terrena, mas nós não seremos infinitos. Isso pertence a Deus. Então, quando Paulo fala de esperança e ele liga isso à justificação, ligando isso ao amor de Deus, qual é o sentido disso? Qual é a lógica disso? Observe só que, certa vez, um juiz foi julgar uma causa de um criminoso. Aquele homem tinha feito muito mal a muitas pessoas na cidade. E ele tinha destruído a vida de muitas famílias naquela cidade. E então, no dia do julgamento, aquele juiz, apesar de ter ouvido todos os argumentos favoráveis à condenação daquele criminoso, ele emite sua sentença declarando o criminoso justo. Justo. E mais do que isso, ao declará-lo justo, alguém precisava pagar a pena de todos os crimes que aquele criminoso cometeu. E aquele juiz determina que aquele que pagaria os crimes que foram cometidos seria seu próprio filho, inocente, que não esteve em nenhum lugar do crime, dos crimes cometidos. Essa é a história do Evangelho. Deus nos declarou justos na justificação. Isso não quer dizer que nós somos tornados inocentes. Isso não quer dizer que Deus retira de nós o pecado. Isso quer dizer que Deus declarou, determinou, você agora é justo, porque eu decidi que você seria justificado. Esse é o Evangelho da graça de Deus. O que é que o homem pode fazer para ser justificado? Nada. Essa é a decisão do grande juiz e pai daqueles que ele quer salvar. É uma obra unicamente de Deus. Então, a justificação é o centro da fé cristã e é a grande doutrina protestante. Isso é o que nos separa de outras tradições cristãs. A justificação pela fé. Quando Paulo coloca isso, então, agora ele começa a explicar a respeito do amor de Deus. Veja só. Ao considerarmos isso, no verso 5, a parte A, nós vamos aprender que Deus é a fonte do amor. No verso 5, parte B, nós vamos aprender que o meio do amor é a habitação do Espírito Santo. Do verso 6 ao verso 11, a prova do amor de Deus para conosco é a morte do seu Filho. Então, Paulo está explicando aqui com detalhes sobre o amor de Deus, mas precisamos aprender ainda um pouco mais a respeito de algumas diferenças que muitas vezes alguns cristãos não conhecem com um pouco mais de propriedade. Quando nós falamos a respeito da bondade de Deus, nós estamos falando de um atributo que contém outros atributos nele. E precisamos compreender isso. Quando falamos de bondade de Deus, nós estamos falando de misericórdia, nós estamos falando de longanimidade, nós estamos falando de amor, nós estamos falando de graça. Quando nós estamos falando de misericórdia, há dois tipos de manifestação de misericórdia. O que nós chamamos de misericórdia geral e misericórdia especial. Vocês não vão encontrar esse termo na Bíblia, mas o ensino está lá. Essa é uma linguagem técnica da teologia. Mas o que é misericórdia geral e o que é misericórdia especial? Misericórdia geral é aquela misericórdia que Deus tem sobre todos os homens, todas as criaturas. Deus se compadece deles. Deus tem compaixão deles. Deus os preserva. Deus coloca seu coração na miséria deles, literalmente. Mas há uma manifestação de misericórdia especial. Quando Deus provê alimento para uma família que não o teme, quando Deus provê emprego para uma família de ateus, por exemplo, é aquela manifestação de misericórdia geral. Mas quando Deus manifesta seu cuidado a uma família temente ao seu nome, temente à sua palavra, aquela é manifestação de misericórdia especial. Quando Deus salva um pecador, aquela é manifestação de misericórdia especial. Da mesma forma, quando nós olhamos para a longanimidade, a ideia de longanimidade é você resistir a uma tensão externa. É a sua paciência ser prolongada. Deus é paciente com todos os homens, mas ele é especialmente paciente com aqueles eleitos. Especialmente pacientes com ele. A Escritura vai dizer, por exemplo, vocês vão se lembrar disso,
de que Deus ordenou a Josué que entrasse na terra de Canaã. Essa ordem já havia sido dada a Moisés. Moisés morreu ali nas mediações de Moabe, depois de pregar sermões para o povo de Israel. E então Josué é o grande general encarregado de colocar a coisa na prática. E a ideia era invadir os povos de Canaã e conquistando paulatinamente. E o povo ia se estabelecendo. E aí, muitas vezes, nós vamos perceber que muitos mortos tinham naquelas batalhas, inclusive mulheres, crianças. Alguns críticos da fé cristã vão dizer que Deus é esse tão amoroso que manda matar mulheres e crianças. Como é que isso pode acontecer? Mas quando nós observamos a história bíblica, nós vamos perceber que isso acontece porque a medida da longanimidade de Deus em relação aos cananeus havia terminado. Eram 400 anos de paciência, de profunda longanimidade com os cananeus, até que Deus tivesse ordenado a destruição total. Então, a longanimidade geral, dispensada sobre todos os homens, tem um limite. A longanimidade para o seu povo é infinita. Ela não tem um limite. Isso quer dizer que Deus sempre terá paciência conosco. Nem todos terão paciência conosco, né? Sua esposa não vai ter paciência com você sempre. Nem o outro lado, nem seus filhos, nem você com seus filhos. Talvez hoje mesmo você perdeu a paciência com seus filhos, vindo para o culto. Mas a paciência de Deus para conosco não tem fim. Não tem fim. Isso é uma manifestação da bondade de Deus. Mas, irmãos, quando nós falamos de amor e graça, nós não estamos falando de um amor geral e de um amor especial. Nós não estamos falando de uma graça em termos salvíficos, geral e especial. A graça aqui é graça especial. Graça comum é outra coisa. Quando nós falamos de amor de Deus, este amor é para a igreja, conforme Paulo fala lá em Efésios 5. Deus amou a igreja. Deus amou os seus. A graça é a graça do Senhor Jesus Cristo, que nos vem e manifesta o amor de Deus Pai, como diz Paulo em 2 Coríntios 13. Então, quando nós falamos de amor, estamos falando de algo que Deus deseja e que a vontade dele se cumprirá. O que quer dizer isso? Agora nós vamos entender a diferença entre desejo e vontade. Tem algum diabético aqui? Ninguém? Louvado seja Deus por isso, né? Tem algum hipertenso aqui? Ninguém? Jesus está curando muita gente aqui. Já sei para onde mandava quando apareceu um doente lá na igreja. Vocês sabem da história que no grande avivamento, Jonathan Edwards pastoreava a sua igreja e o quadro de pedidos de oração, que continha muitos pedidos de enfermidade, foi esvaziado. Não é? Eu acho que isso está acontecendo aqui na Nova Vida e Boa Viagem. Deus seja louvado. Já sei para onde eu venho, já sei para onde eu vou vir quando eu adoecer. Veja só, quando nós falamos de algo, por exemplo, um diabético, alguém que tem certas restrições alimentares por causa da sua enfermidade, e aquela pessoa, por exemplo, tem um desejo muito grande de comer, de passar uma manhã inteira comendo doce. Ela deve fazer isso? Não, né? Mas quando ela olha para o doce e ela deseja o doce, o desejo é aquela busca imediata por prazer, precisa ser saciado imediatamente. O desejo sempre é imediatista. É o agora, eu quero agora, né? Por isso que a criança faz isso, né? Eu quero agora. Eu não quero depois, eu quero agora. Dá aquele papo da mãe, na volta a gente compra, né? Nenhuma criança engole aquilo, né? Porque ela quer agora. A vontade é quando o diabético olha para o doce e diz assim: eu quero, mas eu não vou comer. A vontade está ligada à finalidade. Eu não vou comer porque eu prefiro e preciso ficar bem, não comendo. Da mesma forma, hipertenso. Da mesma forma, uma série de outras enfermidades que muitas pessoas têm. Eu quero muito, gosto muito, mas eu não vou fazer, porque senão eu vou ter alguns problemas com isso aqui. No caso de Deus, o desejo nunca é pecaminoso.
e a vontade também não. No nosso caso, nosso desejo pode divergir da nossa vontade. Nossa carne pode se inclinar a algo, enquanto racionalmente, através da iluminação do Espírito Santo, nós sabemos que aquilo é errado. Se você é crente, você já viveu isso. Sua carne é impulsionada a um pecado e o Espírito diz à sua mente, não faça. E você vence pelo poder do Espírito. Outras vezes você cai, porque você se prostra ao desejo. Veja o que Tiago fala, que o desejo ele é gerado, né? Até que o pecado, ali está falando do pecado, até que venha a ser dado à luz. Ali é quando há uma consonância entre desejo e vontade. Quando a minha finalidade está submissa ao meu desejo. Quando isso acontece na vida do pecador comum, ele continua atraindo sobre si condenação. Na vida do cristão, ele está resguardado, porque o Espírito habita nele. Mas no caso de Deus, nunca há dissonância entre o desejo de Deus e sua vontade. Quando Deus deseja alguém, preste atenção nisso. Quando Deus deseja alguém, ele terá, porque a vontade dele será consumada. Então, quando Deus deseja uma vida, isso acontece na eternidade. Quando ele escolhe aqueles que ele vai salvar. Então, quando ele deseja aquela vida que nem foi criada ainda, e ele diz, esta vida é minha, ninguém pode tirar dele. Por isso Jesus diz assim, ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Ninguém pode tirar da minha mão, porque o que Deus deseja, ele terá. Ele desejou a sua vida e ele a terá para sempre, e nunca perderá. Isso é manifestação do amor de Deus. O desejo santo está ligado à vontade santa, como Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, o amor sempre manifesta desejo e vontade. E o amor de Deus não é diferente. Quando nós olhamos para o amor humano e olhamos para o amor de Deus, nós vamos perceber que a proporção e a operação é muito diferente. Mas quando nós entendemos como o amor de Deus opera, precisamos então com isso compreendermos como os nossos amores devem operar. Em todas as áreas. Seja na área familiar, seja na área do próprio coração, como você lida com você mesmo, porque também vivemos na era do amor próprio, precisamos ter uma visão cristã, bíblica, a respeito disso, porque senão essa ideia de amor próprio vai subjugar a ideia da vontade de Deus e do amor de Deus. O amor que você tem que ter por Deus. O amor a Deus sempre deve estar em primeiro lugar. Se o amor de Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, nós não vamos saber lidarmos com o nosso próprio coração. O nosso coração sempre será rei sobre nós, enquanto a Escritura está dizendo que Deus é que deve ser rei sobre nós. Veja o que Paulo vai dizer então a partir do verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Deus nos deu o seu Espírito e o amor dele é nos dado por meio da presença desse Espírito em nós. Veja que não tem a ver aqui, veja só, atente para isso, não tem a ver aqui com me sentir amado por Deus. Tem a ver com o que ele já disse, você é amado por mim. O meu Espírito foi derramado sobre você. Isso é importante, irmãos, porque vejam só, em primeiro lugar, é maravilhoso quando nós temos experiências espirituais com o Senhor. É maravilhoso quando nós sentimos a presença de Deus. É maravilhoso quando Ele nos visita, que parece que a sua presença está materializada, está tão próximo, que parece que Ele está nos tocando assim, que parece que Ele está nos abraçando. Mas nem sempre isso ocorrerá na vida cristã. Nem sempre. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas ele nunca disse que nós o sentiríamos todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não prometeu que nós o sentiríamos. Ele não prometeu que nós estaríamos sempre tendo uma experiência extraordinária com a sua presença. Mas ele disse, eu estarei lá. Então, se você está ou viveu ou está vivendo agora alguma espécie de crise espiritual, dizendo que não está se sentindo amado por Deus, eu preciso dizer a você
como um cristão e como um irmão. Isso é um engano do pecado no seu coração e na sua mente. Um engano do pecado no seu coração e na sua mente. Se você olha para a Escritura e lê, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E mesmo assim, você ainda carrega culpa pelos seus pecados passados. E você relê o texto e a culpa ainda está lá, e relê o texto e a culpa ainda está lá, é porque isso é um símbolo ou é uma declaração em letras garrafais que você está tomado pelo orgulho. E você não se submete, a sua mente e seu coração não se submetem ao que Deus disse. É mais importante o que ele diz do que o que você sente. Se você não se sente amado e ele diz você é amado, você vai acreditar em quem? Coração enganoso. O nosso coração é enganoso. Continuemos aqui, veja o verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Morreu a seu tempo pelos ímpios. Quem nós éramos, irmãos? Ímpios. Jonathan Edwards dizia algo importante. Quer dizer, tudo que ele falou era importante. Mas ele falou algo que para nós aqui hoje é muito interessante. Ele dizia o seguinte: há tanto amor em Deus, e esse amor é infinito, porque todos os atributos de Deus estão ligados à infinitude e à imutabilidade. Deus é infinitamente amoroso, Deus é infinitamente santo, Deus é infinitamente bom, Deus é infinitamente misericordioso. E com amor é da mesma forma. O amor é infinito. Edward dizia, o amor de Deus é tão grande que ele transborda para fora dele mesmo e derrama-se sobre aqueles que ele quer salvar. Deus transborda de amor para alcançar aqueles que ele quer salvar. Outra coisa que Edwards fala no seu livro, seu clássico livro, O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo. Uma pergunta é feita a ele. Uma pergunta simples, negócio de escola dominical. Por que Deus criou o mundo? Né? Se ele é perfeito e ele se basta, se ele é autossuficiente, ele mesmo se glorifica, a adoração entre as próprias pessoas da Trindade e nada falta em Deus, porque não pode faltar, né? Se faltar, ele não é Deus. Então, se ele é autossuficiente em si, porque ele criou o mundo. Alguns vão dizer assim, é mistério, varão. Não entre no mistério de Jeová, senão você vai endoidar. Fulano endoidou. Já ouviu essa história? Fulano endoidou quando quis entrar no mistério. Mas Jonathan Edwards nos dá um insight, uma luz, um flash. Interessante. Leiam Edwards. Ele diz assim: Deus, em sua santidade e sua perfeição, sempre desejou manifestar todos os seus atributos. Todos os seus atributos. Se Deus não houvesse criado o mundo e os homens não tivessem caído, a misericórdia e a graça nunca seriam manifestas. Porque elas só podem ser manifestas se o pecado existir. Um segundo para vocês digerirem isso. Veja a quantidade de coisas interessantes que Edwards vai dizendo com poucas sentenças. O amor de Deus flui da sua triunidade. Agostinho dizia isso. Não há amor verdadeiro de uma pessoa para si mesma, mas há sempre amor verdadeiro de uma pessoa para outra. Paulo nos ensina isso, Jesus nos ensina isso, e Deus nos ensina que o amor é comunitário. Isso aqui é importante para aprendermos sobre o amor de Deus. O amor de Deus, em Deus mesmo,
O amor dele para ele mesmo é comunitário. Por quê? Porque Deus é comunidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E qual é a base, então, para entendermos os efeitos desse amor na vida dos salvos? A palavra é igreja. Igreja. Se o amor de Deus é comunitário nele mesmo e esse amor transborda dele para os eleitos, o que é que ele espera agora dos eleitos? Vivam juntos. Porque isso vai proclamar o amor que eu tenho por vocês. Jesus vai dizer qual é uma das marcas de uma igreja, ou da igreja de Cristo: unidade. Vão conhecer que vocês são meus discípulos quando? Quando? Quando vocês se amarem. Jesus não diz assim: quando vocês disserem a placa que a igreja vocês pertencem. Quando vocês se amarem. Mas quando Jesus está falando disso, ele também não está falando de algo subjetivo, entende? Você está entendendo? Ele não está falando de algo subjetivo. Ele não está falando daquela igreja legal, que todo mundo chega, todo mundo se abraça, todo mundo conversa, todo mundo é amigo, mas que a doutrina é toda desmantelada. Jesus não está falando disso. Jesus está falando de um amor que é profundo, é sólido, porque ele está embasado. Há um fundamento que é posto. Então, o que a Escritura vai nos dizendo é: quanto mais conhecermos o Evangelho, quanto mais conhecermos a graça, quanto mais conhecermos o amor de Deus, mais amaremos, mais serviremos, mais nos doaremos uns para os outros. Considerem, pois, irmãos, uns aos outros superiores. É assim que Paulo nos ensina. O amor de Deus nunca é uma operação divina de modo particular. É eu e você, meu filho. Ninguém mais, só eu e você. Perceba que a Escritura vai dizer, claro, que cada um de nós particularmente é templo do Espírito Santo, mas o ensino maior de Paulo é que o santuário de Deus, o santuário é habitado pelo Espírito Santo. O santuário é a igreja. Quando Paulo diz assim: quem destruiu o santuário de Deus, Deus destruirá, Paulo está falando da igreja, do corpo. Paulo não está falando de um crente. Os crentes é que ficam pegando isso por aí, né? Quem tocar em mim, Jeová vai visitar, vai abrir a cova e vai descer. Porque quem destruiu o santuário de Deus, Deus destruirá. Não. Deus está falando do corpo. Então, o amor de Deus tem a ver com a igreja, salvando a igreja, mas não apenas isso. Ensinando a igreja a viver desta forma. E aí nós precisamos perguntar ao nosso próprio coração: como nós estamos lidando com o ensino da Escritura a respeito do amor de Deus? Este amor que me salva, que me constrange, como Paulo diz, né? Paulo diz: o amor de Deus nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Como eu estou lidando com esse amor? Esse amor tem causado efeitos comunitários na minha vida? Eu tenho ganhado mais relações espirituais saudáveis por causa do amor de Jesus? Quando Jesus morre na cruz, temos Deus entregando-se por nós, entregando-se à morte por nós. Temos o Filho de Deus morrendo a morte que é nossa e que nós não podemos fazer nada para mudar. Nós temos Deus entrando na história, assumindo uma condição autolimitante, mas ao mesmo tempo nós temos um ser infinito numa condição finita. Isso é profundamente misterioso, realmente. Nós temos um Deus que o mundo não cabe, que o universo não cabe. E em determinado momento da história ele era um bebezinho. Ele era um feto. Ele era um homem. Ele era um morto. Veja que coisa. Ele era um morto. Mas um morto que disse assim: podem derrubar o templo, mas em 3 dias eu o erguerei. Não era um morto qualquer. Era um morto que era dono da vida. Era um morto que era senhor da morte. John Owen dizia: a morte morreu na morte de Cristo.
A morte morreu na morte de Cristo. A morte foi vencida na morte de Cristo. Veja comigo o próximo texto aí, o próximo versículo, versículo 7. O texto vai dizer: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você entende que não tem nada a ver com Deus olhar para o teu futuro e dizer assim: acaba bom. Tem futuro esse menino. Pronto, eu vi agora aqui no futuro como ele é bom e então eu quero ele. Deus não escolhe seus filhos como um clube escolhe um jogador de futebol. Deus nos escolhe, irmãos, por uma soberana vontade. Tinha nada, absolutamente. Nada, absolutamente. Deus disse assim: você, venha. Eu quero você. Seu morto, fedorento, venha. Pior do que Lázaro, venha, viva, ressuscite. Anime-se, caminhe comigo. Jesus olha para o publicano, ladrão, agente do Estado naquela época, e não diz muita coisa. Ele só olha para eles assim: tudo bom? Me siga, viu? Se fosse no Nordeste, era assim: bora. E Mateus ia dizer: bora. Não precisava dizer muita coisa. E se fosse mais teimoso um pouquinho, Jesus derrubava ele numa estrada. Sim, e agora? Ô Senhor, quem és? Você sabe quem eu sou. Você sabe quem eu sou. Não depende de quem quer e de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Você não está aqui porque você quis. Você não está aqui porque você foi. Você está aqui porque Ele foi. Porque Ele lhe alcançou. Porque Ele lhe trouxe com cordas de amor e de graça. E essa é a manifestação do amor de Deus por nós. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja agora o verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Da ira de quem? Da ira de Deus. O mundo tem medo de um inferno que é gerenciado por Satanás. O mundo tem medo de um inferno que os homens serão atormentados pelo diabo. Essa é uma visão bem distorcida do que a Bíblia diz acerca do inferno. O inferno é a manifestação eterna da ira de Deus sobre todos aqueles que não tiveram o preço pago por eles na cruz do Calvário. O inferno, irmãos, é a grande fila de banco eterna em que cada condenado nunca conseguirá pagar o seu boleto. É muito alto o valor, mas o céu são aqueles que tiveram a dívida paga, a cédula rasgada, o selo posto como garantia, vinda do Espírito Santo. O mundo pensa em termos espirituais de modo cego. Esses dias eu estava vendo uma série de entrevistas que fizeram com jovens universitários e a pergunta crucial era: você prefere 10 milhões ou 5 minutos com Jesus? Já viram isso? A maioria, você já sabe qual foi a resposta. 10 milhões. Porque eu não sou uma pessoa religiosa. Porque eu não sou uma pessoa religiosa. Agora, não teve um sabido que disse assim: 5 minutos com Jesus, mas também pode ser depois de 10 milhões, né? Tinha uma irmã na igreja que eu pastoreei e que ela disse assim: ô pastor, feliz mesmo a irmã fulana, que ela é rica. Eu disse: não diga isso não, irmã, a senhora é rica também, na graça de Deus. Ela disse: mas era tão bom se fosse as duas coisas, né, pastor? Na graça de Deus. Ruim não é, né, pastor? O senhor acha ruim, pastor? Não, acho não.
Os crentes é sabido. Por fim, irmãos, o apóstolo Paulo nos diz aqui no verso 10 e 11, porque se nós, quando inimigos, essa era a nossa condição, inimizade, nós não éramos doentinhos, nós não éramos como filhos meramente rebeldes, nós éramos inimigos, era a nossa condição. E o Senhor diz aqui, através do Espírito Santo, por meio de Paulo, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Em Gálatas, Paulo usa o termo Abba. Este era um termo usado por filhos dentro da casa, nunca por escravos. Mesmo escravos domésticos não poderiam chamar seu senhor de Abba, somente os filhos. E o que é que o Senhor faz? O Senhor coloca os escravos mais distantes dentro de casa e diz: agora vocês são meus filhos e eu sou Abba para vocês. A reconciliação foi efetuada por Ele mesmo. E aí uma pergunta, para a gente caminhar para o fim. Até onde vai o seu cristianismo? Qual é o seu grau de comprometimento com o Evangelho da graça de Deus? Não pense que apenas dizer que crê na Escritura basta. Não pense que apenas defender a moral cristã basta. Não pense que ser conservador basta. Ensinar um cavalo a pular obstáculos e a ganhar provas não é o mesmo que tornar aquele cavalo num Pégaso. Não é a mesma coisa. Suas asas crescem e quando começam a crescer é estranho, é até feio. Mas um dia essas asas estarão completamente crescidas, de um Pégaso. Essa é a diferença de ter uma vida moral decente e ser um salvo pela graça de Deus. Porque é Deus que nos faz voar por meio de sua graça. É Deus que muda a nossa natureza. Essas verdades sobre Jesus, sobre o amor, sobre a morte dele e os seus efeitos devem encher o nosso coração, irmãos. Devem encher o nosso coração de uma expectativa santa de que tudo isso um dia será transformado em algo muito melhor. Mas se nós entendemos hoje a morte de Cristo, sua obra, sua ressurreição, desfrutamos de alegria eternal no tempo. Desfrutamos um pouco da alegria eternal no tempo que nós estamos vivendo, em uma medida muito menor, mas muito maior do que a nossa mente possa imaginar. Não sejamos cristãos nominais. Hoje já existem evangélicos não praticantes. Já existem. Evangélicos não praticantes. Não sejamos esses. Se você não conhece a Cristo como Salvador, hoje é o dia. Hoje é o dia de você dizer verdadeiramente eu creio. Eu não estou perguntando aqui se você já frequenta a igreja. Eu estou falando aqui se você realmente sabe quem é Jesus. Porque isso muda tudo. Crê em Jesus. E os que já creram, creem em Jesus. Sempre, sempre e sempre. Que o Senhor nos abençoe e que a mensagem da sua graça, de sua morte, do seu amor, encha nosso coração. Nós choramos por muitas coisas, mas é um fato que a maioria dos cristãos do nosso tempo não tem mais chorado ao aprender sobre o amor e a graça de Deus. Que não seja assim conosco. Vamos orar? Ó Senhor, Deus gracioso, que demonstra este amor tão maravilhoso, profundo, largo, alto, eterno, por pecadores tão indignos como nós. Obrigado pelo teu evangelho, obrigado pela morte, obrigado pela vitória. Obrigado porque o Senhor olhou para nós tão graciosamente
nos chamando, nos justificando, nos santificando, e cremos que, como o verbo está no passado no texto, glorificando também. Cremos que isso está certo, porque o Senhor prometeu e determinou. Que teu evangelho aqueça o nosso coração, que a nossa Páscoa seja de fato a rememoração da grande manifestação do amor de Deus na história. É isso que nós oramos no nome de Cristo, que é o Amém.